precisa nem mudar, vou falar ali mesmo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa para iniciar a nossa noite, eu vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier. A mensagem é 19, Falsas Alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. O caso do espírito perturbado, que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo eligir da angústia e sofrimento. Esses espíritos, indiferentes e gozadores, costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, essa mensagem, eu entendo que ela fala muito daquela nossa dificuldade de aceitar, de reconhecer aquilo que a gente vem errando, que a gente sabe que é correto, e lá no nosso íntimo a gente sabe aquilo que pode ser melhorado, aquilo que a gente está deixando de fazer, que foi um compromisso que a gente assumiu lá atrás, quando a gente decidiu escolheu essa caminhada, né, que a gente está traçando aqui nesse momento. Então, eu acho que é um momento de que a gente se envergonha de assumir que a gente não está cumprindo com aquilo que a gente se comprometeu, né, de fazer. Então, muitas vezes é difícil se olhar no espelho e ter a humildade de a gente reconhecer aquilo que pode ser melhorado, né? Nunca se culpar, se mutilar, porque se a gente está aqui, a gente tem chance de melhorar, de corrigir aquilo que a gente errou, né? Então, a gente precisa ser grato por essa oportunidade, mas também ter a humildade de reconhecer as nossas falhas e, assim, começar a trabalhar para melhorar elas dentro de nós, né? Isso começa com nós mesmos, para que depois a gente consiga ajudar o nosso próximo, como a gente sempre está repetindo, né? Então, com essa mensagem, eu queria pedir para todo mundo acalmar os pensamentos, né? Se concentrar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade das nossas faculdades físicas, mentais, na execução de tudo aquilo que a gente se propôs a fazer.
agradecer pela compaixão por todas as pessoas que nós temos em nosso caminho, que nos facilitam essa tarefa de evolução, de aprendizado, que nós estejamos sempre abertos para todas as situações, os obstáculos, que saibamos olhar para as dificuldades, buscando entender qual é o benefício para o nosso crescimento espiritual. Que se está sendo difícil, qual que seria o fator que está dificultando isso dentro de cada um de nós? Pedimos a Deus a sua proteção divina, o auxílio da espiritualidade, nas boas inspirações, que nós consigamos olhar o próximo como nós gostaríamos de ser olhados. Que não deixemos a culpa, o rancor tomar conta de nós. E que a fé seja a nossa grande motivadora nessa caminhada. Que assim seja. A nossa palestra de hoje, o tema é Justiça Divina, com o trabalhador Fernando, para quem eu passo a palavra agora. Caros irmãos e irmãs, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco e que a espiritualidade venha em nosso auxílio para que nós possamos desdobrar uma palestra de modo claro, que todos possam compreendê-la, porque este é o objetivo da doutrina espírita. Allan Kardec, que foi o codificador, falou em termos simples e claros. Então nós pegamos aqui na questão 171 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer a questão, interrogar a espiritualidade superior sobre a reencarnação, e dessa questão vai se desdobrar outras que vai caminhar justamente por esse tema, né, a questão da justiça divina. Então nessa questão 171 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: em que se funda o dogma da reencarnação? E eles respondem: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: um bom pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, a doutrina espírita vem trazer para nós ensinamentos de grande importância que fazem toda a diferença na nossa vida, porque ela muda a forma de nós olharmos e compreendermos o mundo e as pessoas e a sociedade como um todo. E ela vem justamente trazer essa revelação que não é novo, a questão da reencarnação não é exclusivo do Espiritismo. Ela é tão antiga quanto o mundo porque ela está contida nas leis de Deus, ou seja, as vidas sucessivas. Então, se nós voltarmos no passado, na antiguidade, nós vamos ver os egípcios acreditavam sob o nome de metempsicose, outros da Índia, da China, com termos diferentes, mas com o mesmo sentido. Então, ela nos ensina que a reencarnação é a justiça de Deus. Porque se nós não admitirmos o que é a reencarnação, é nós tornarmos a vida terrestre, né, no corpo de carne, numa nova existência. Por isso que fala reencarnar, reentrar na vida terrestre. Então ela vem nos ensinar que esta nossa existência não é a primeira,
não é e nem vai ser a última. Nós tivemos muitas existências no passado e teremos muitas outras no futuro. Então ela vem nos ensinar que, como dissemos atrás, para aceitarmos e compreendermos, aceitar que Deus é justo, nós temos que admitir a reencarnação. Por quê? Quando nós estendemos o olhar sobre a humanidade, nós vamos ver diferentes graus. Cada ser humano, ele é único, cada ser humano é um universo à parte. Cada pessoa tem as suas aquisições de conhecimento, de experiência, de aprendizado. Mas olhando mais profundamente ainda, se nós admitirmos somente uma vida, uma existência, em algumas situações fica difícil admitir que Deus é justo. Não vamos aqui falar dos adultos, nós adultos, porque muitas vezes, quando falamos de um revés financeiro, uma enfermidade, muitas vezes são situações que nós escolhemos para nós mesmos. São situações que são caminhos que nós escolhemos já no passado, que chegou nessa situação. Né? Algumas enfermidades que são adquiridas, né, por imprudência. Mas quando nós olhamos, por exemplo, crianças que nascem com deformidades mentais, crianças que nascem com problemas respiratórios, crianças que nascem com problemas cardíacos. E então, como explicar isso? Né? Sim, talvez em outras religiões, se uma mãe perguntar para um pastor ou um padre, talvez eles vão falar que isso ou é mistério, ou é uma aprovação e a vontade de Deus. Mas isso não explica e muitas vezes não traz consolo. Então a doutrina espírita vem nos ensinar que nós precisamos compreender: todo efeito tem a sua causa. Então, pois que Deus é justo, justo tem que ser aquela causa. Então, quando nós olhamos uma criança com problemas, deficiências, nós estamos vendo o efeito. Mas para isso, para nós realmente compreendermos a justiça de Deus, nós temos que remontar a causa. Então a doutrina espírita nos ensina que se a causa não está nesta vida, ela tem que estar em outra vida passada, uma vida anterior. Então aí nós compreendemos, e a doutrina nos ensina, que muitas vezes uma criança que nasce, por exemplo, com graves problemas respiratórios, é muito provável que numa vida passada ela pode ter cometido um suicídio através do afogamento. Uma criança, por exemplo, que talvez nasça com problemas cardíacos, numa vida passada essa pessoa, já numa vida anterior, ela pode ter cometido um suicídio através de um tiro no seu coração. Ou talvez a criança que nasce com deformidades mentais também pode ter se suicidado através de um tiro na sua cabeça. Por quê? Porque assim nós ligamos o efeito à causa. Então aí nós vamos compreender e aí nós vamos entender que as coisas começam a fazer mais sentido. Então aquela criança, a alma que nasce naquela criança com aquele tipo de deformidade, não é uma punição, não é um castigo de Deus. Na verdade, é uma oportunidade que Deus está dando para esse ser renascer e se redimir dos seus erros que ele cometeu na vida anterior. Então assim nós passamos a compreender a justiça e a bondade de Deus. Porque ao invés de ele condenar nós, seres humanos, talvez a um inferno eterno de castigos, por um erro que nós cometemos muitas vezes na ignorância, no desespero, ele vai dar novas oportunidades para nós renascer e corrigir os nossos erros dessas existências passadas. E assim nós passamos a compreender por que existe tanta diferença aqui na Terra. Por que algumas crianças nascem, né, com problemas de aprendizado, com déficit de atenção, e outras crianças nascem com grande cabedal de inteligência, os chamados gênios, crianças prodígios. Nós vemos crianças que já nascem desde pequenas com a índole para as coisas más, né? Muitas vezes provocando irmãos, animais. E já vemos crianças que nascem com a grande índole para a bondade, para a caridade, o amor pela natureza, pelos animais. Então, como explicar tanta diferença? Muitas vezes crianças nascidas dos mesmos pais,
mas completamente diferentes uma das outras. Porque os corpos, os pais criam os corpos, mas a alma, somente Deus é o Criador. Então, a alma que nasce nessas crianças já vem de muito longe. Cada um de nós que vai nessas existências passadas, que vai num tempo que se perde na imensidade, cada um de nós foi seguindo um caminho diferente. Cada um de nós fomos tomando as nossas escolhas e com isso nós fomos formando o nosso crescimento, o nosso aprendizado intelectual e moral. E assim, entendendo dessa forma, nós passamos a compreender a justiça e a bondade de Deus, através da reencarnação. E continua a resposta dizendo assim: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Então, nós vemos que há muitas pessoas que desde a sua infância tiveram que lutar com grandes dificuldades na sua vida. Nós vemos, por exemplo, pessoas que nascem numa condição de pobreza extrema e tudo faz falta para ela. Não tem uma alimentação adequada, não tem uma vestimenta adequada. Muitas vezes os pais também são pais que deixam os filhos largados ou muitas vezes maltratam esses filhos. Então, não é fácil se criar e crescer nesses meios, né? Então, nós vemos que então ela vai se criando, se formando no meio, muitas vezes nessa dificuldade, né, de relação com os pais. Depois ela vai se envolvendo com as amizades, né, as más companhias, vamos dizer assim, e ela vai tomando muitas vezes esse caminho equivocado, né, do erro, da criminalidade, da drogadição. E muitas vezes, quando nós vemos noticiário na televisão, né, que aquela pessoa cometeu um crime, foi preso, a nossa primeira atitude é condenar. Nós desejamos muitas vezes que aquela pessoa fique para sempre na cadeia, que ela seja... Muitas pessoas desejam a morte, né, que nós não temos aqui no Brasil. Mas é essa a questão. Quando nós vemos que chega numa situação dessa, né, quando essa pessoa ela é condenada, é presa, nós estamos vendo o efeito. Mas nós não podemos ver a causa, porque essa causa remonta muitas vezes a uma vida inteira, 20, 30 anos, que muitas vezes não dependeu dela, porque ela não teve as oportunidades que nós tivemos. Então era esse o olhar que o Jesus Cristo tinha para cada ser humano que ele olhava, principalmente pessoas que cometiam erros, né? Como a mulher adúltera, por exemplo, que era de costume da lei, que quando a mulher fosse pega em adultério, que ela fosse apedrejada, mas e o homem que adulterou junto com ela? Então Jesus, na sua sabedoria, a todas aquelas pessoas em volta dela, ele fala assim: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E aí as pessoas envergonhadas começaram a se afastar um por um e não ficou ninguém. Então Jesus tinha esse olhar de não olhar somente o efeito, né, de uma ação, de um erro que a pessoa cometeu, mas ele tinha esse olhar de olhar no passado, olhar para dentro do ser e ver, né, toda a sua existência, toda a caminhada que ela fez. E eles continuam: não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem arrependimento. Então, aquela questão. A questão, quando nós comentamos só a questão de um castigo eterno, né? Do inferno eterno que é pregado em outras religiões. E aí nós gostaríamos de perguntar: como que um erro temporário, ou seja, a vida aqui na Terra é temporária, por mais que seja 20, 30, 40, 50 anos, o que é isso comparado com a eternidade? É um segundo comparado com uma hora, né? Não é nada. Então, a reflexão que nós temos que fazer é o seguinte: como que um erro temporário pode gerar um castigo eterno? É incompatível com a lógica isso. E se nós, seres humanos, que somos imperfeitos, que ainda temos carregamos muitas imperfeições e defeitos junto de nós, damos, muitas vezes, uma mãe, quando um filho comete erros, né, quando ele é preso por um crime, alguma coisa que ele cometeu,
essa mãe não vai deixar de ser filho dele, não vai deixar de visitar, não vai deixar de sofrer enquanto ele estiver lá, e ela vai ansiar pelo dia que ele vai sair de lá. Então a pergunta é, será que nós, seres humanos que somos imperfeitos, somos mais indulgentes do que Deus, que é a perfeição infinita? Então nós vemos que não existe sentido nessa questão de castigo eterno. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer um conhecimento mais amplo, dizendo que as leis de Deus, elas são leis perfeitas, que estão sempre em funcionamento, perfeitas como o próprio Deus. Então, por exemplo, a lei, né, de ação e reação, ou seja, toda ação vai gerar uma reação correspondente. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas palavras, de acordo com as nossas ações na vida, nós teremos um retorno dessas leis. Então, se nós procurarmos termos pensamentos bons conosco, procurarmos as nossas palavras refletirem também esses bons pensamentos, as nossas ações principalmente, então essa mesma lei de Deus irá trazer para nós de retorno a bondade, a tranquilidade, né, e uma felicidade relativa ao que nós espalhamos para o nosso semelhante. Então nós compreendemos com a doutrina espírita que não existe punição eterna. Nós somos punidos pelo aquilo que nós erramos, mas à medida em que nós nos arrependemos do nosso erro e buscamos melhorar e reparar, essa lei ela vai diminuindo, vamos dizer assim, a intensidade da cobrança, até ser eliminada. Então, a cobrança da lei de Deus, ela é de acordo com o nosso erro e com a gravidade, por exemplo, do nosso erro que nós cometemos. Então, nós sempre podemos mudar a nossa vida. Nós sempre podemos mudar, né, a questão das leis que nos cobram de acordo com as nossas ações. E continuam, todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, como dissemos atrás, a doutrina espírita vem nos trazer ensinamentos de fundamental importância, que vai fazer grande diferença na nossa vida. Então ela vem nos ensinar, por exemplo, que nós somos um espírito imortal. Isso é importante nós frisar, é importante nós ter na nossa mente, nós compreender, né, que a vida na Terra, por mais difícil, por mais longa que ela pareça, ela é passageira. Mas a nossa alma, ela é imortal. Então, a doutrina nos ensina que nós somos um espírito imortal, que viemos do mundo espiritual, né? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Esta vida aqui na Terra é apenas uma passagem. Então, nós viemos do mundo espiritual, renascemos na Terra e estamos aqui com uma finalidade. A finalidade maior da nossa vida na Terra é o crescimento intelectual, moral, nós procurarmos trabalhar as nossas imperfeições, que ainda sabemos que temos conosco, trabalhar as imperfeições para transformá-las elas em virtudes, né? Sabemos que não é fácil. Então nós nascemos aqui na Terra, estamos aqui para o nosso crescimento, nosso progresso. E ao deixarmos essa Terra, através da morte do corpo, simplesmente retornaremos novamente à vida espiritual. Porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar. E que a doutrina nos ensina que nós seremos tanto mais felizes ou infelizes conforme as nossas ações aqui na Terra. Então isso é importante nós entendermos, que a nossa condição de felicidade ou infelicidade, ela está em nossas mãos. Depende das nossas ações, das nossas atitudes aqui na Terra, das escolhas que nós tomamos. Simplesmente a lei de Deus irá dar para nós aquilo que nós plantamos aqui. E estamos falando, né, do que nós vamos colher na vida futura, ao deixar a Terra no mundo espiritual. Mas aqui na Terra também. Nós já estamos inseridos nessa lei de Deus. A todo momento nós estamos plantando e colhendo. Então esta é a grande questão. Está nas nossas mãos
né, modificar a nossa vida, mudar, vamos supor, né, está em nossas mãos. E continua: sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir nesta existência. Então, outra coisa importante que a doutrina espírita nos traz através do conhecimento da reencarnação. Ela vem nos ensinar que, muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos concluir nessa vida, seja um projeto, um trabalho, ou mesmo um projeto social que nós damos início, e de repente desencarnamos até um pouco cedo, 40, 50 anos. Então, no mundo espiritual, talvez nós podemos até nos lamentar. Nós gostaríamos de ter continuado a nossa vida, né? Gostaríamos de ter continuado mais tempo com a família, com o trabalho que nós estávamos desenvolvendo, mas aí nós entendemos, com a doutrina espírita, que nós teremos oportunidade de retornar. Muitas vezes, a esse mesmo meio familiar, para futuramente dar continuidade a esse projeto que nós mesmos iniciamos. Então, esta é a beleza da doutrina espírita, da reencarnação. Ela abre vastos horizontes para nosso conhecimento e principalmente para nossa esperança. Porque nós sabemos que nada será interrompido verdadeiramente. Porque nós podemos retornar e dar continuidade, e muito possivelmente, às vezes, na mesma família. E diz assim: se a sorte de um homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento que a todos a dispensa. Então, como dissemos, se nós admitirmos somente uma vida, fica muito difícil admitirmos também que Deus é bom e justo. Porque nós vemos, como dissemos atrás, uma imensidade de diferenças enormes entre nós, seres humanos. Nós vemos, como dissemos, né, pessoas que já nascem com um grande cabedal de inteligência, né, elas já trazem ao nascer, né, a sua tendência, a sua vocação para certas áreas, seja das artes, das ciências, e elas vão seguindo aquele caminho porque elas têm certeza dentro delas que é aquilo que elas querem ser. Nós podemos ver isso nas histórias dos grandes gênios da música, por exemplo, dos grandes cientistas, artistas. É algo que eles traziam dentro deles desde criança e eles seguiram aquilo até alcançar. Porque eles já trouxeram isso com eles. Mas também, ao contrário, nós vemos também pessoas, desde crianças, que têm dificuldades. Dificuldades no aprendizado, dificuldades no relacionamento até com outras crianças, e elas vão crescendo, e isso vai se tornando um problema para a vida dela. Futuramente ela vai ter problemas também, muitas vezes, em relacionamentos, no trabalho. E nós podemos citar vários outros, né, fatos que nós vemos essa grande diferença de cada um de nós. Então aí é onde fica a pergunta, né? Por que se fosse somente uma vida, por que Deus privilegia alguns e desfavorece outros? Onde está essa balança da justiça de Deus? Como dissemos atrás, se nós admitirmos somente uma vida, como explicar as crianças que nascem com deformidades, com deficiências? Né? Então, o que esses pais fizeram para ter esses filhos, enquanto outros têm seus filhos saudáveis? Então, tudo fica mais difícil. Mas com a reencarnação, tudo se aclara. Tudo começa a fazer sentido e nós vemos que existe uma lógica dentro disso. Né? Não é Deus que pune, não é Deus que castiga ninguém. Somos nós que punimos a nós mesmos, através dos caminhos que nós escolhemos na vida, das nossas escolhas, muitas vezes escolhas erradas, e aí nós teremos que acarretar com as consequências. E se nós através dos nossos erros, muitas vezes prejudicando pessoas, magoando, ferindo pessoas, se nós não resgatarmos isso nesta vida, nós teremos que resgatar isso numa vida futura.
E aí onde nós vamos nascer, muitas vezes em famílias difíceis, lidando com pais difíceis, com irmãos difíceis, para resgatar aquilo que erramos na vida passada. Então aí faz todo sentido a justiça de Deus, somente admitindo a reencarnação e as vidas sucessivas. E continua ainda a resposta dessa questão dizendo assim: a razão não lhe indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Então, nós compreendemos que a doutrina espírita nos ensina que o nosso destino é a perfeição e a felicidade. Ela nos ensina que cada existência que nós viemos na Terra, nós iremos adquirir aprendizados, conhecimentos, experiências a mais. Então, cada existência que nós vamos tendo na Terra é como se fosse um degrau de uma escada, de uma longa escada. Cada existência é um degrau que nós vamos subindo, até que um dia nós vamos chegar no topo dessa escada. Vai chegar um tempo que nós não iremos mais precisar reencarnar, porque nós seremos espíritos puros, espíritos perfeitos. E aí sim, nós iremos realmente viver a verdadeira vida, que é a vida eterna, a vida do Espírito. Porque nós seremos numa condição tão alta que seremos os agentes de Deus, os executores da sua vontade, como Cristo hoje é um. Então a doutrina espírita também vem nos trazer esse ensinamento consolador, porque ela vem nos ensinar que Jesus Cristo não é um ser privilegiado que foi criado por Deus assim, mas é um ser que caminhou como nós, que num passado muito distante, um dia também foi da nossa condição. Mas através do seu empenho, do seu esforço, da sua perseverança, ele chegou na condição que ele está hoje. E o que fez ele, nós também poderemos fazer. É por isso que ele falou: vós sois deuses, tudo o que eu faço, podeis fazer isso e muito mais. Porque ele sabia, ele conhecia das vidas sucessivas, ele conhecia da lei do progresso, da evolução. E ele sabia que num futuro muito distante, nós também ia chegar. Porque a lei de Deus é a lei do progresso e da perfeição. E essa é uma lei que nenhum de nós podemos escapar. Todos nós estamos inseridos nessa lei e nós vamos ter que chegar um dia nessa condição de espíritos perfeitos. E continua. Sustentam-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não deserta eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-los. Então, como dissemos atrás, existe uma lei chamada lei de ação e reação. Ou seja, toda ação vai gerar uma reação correspondente. A ciência mesmo conhece essa lei. Mas o que a ciência não sabe é que essa mesma lei de Deus rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Então vai depender de nós sermos felizes ou não, dependendo das atitudes, dos pensamentos que nós tivermos aqui na Terra. Então, como dissemos atrás, se nós procurarmos alimentarmos pensamentos bons, se as nossas palavras refletir aquilo que pensamos de bom, e principalmente se as nossas atitudes na vida, com as pessoas que convivemos, com os familiares, refletir também os nossos pensamentos bons, então essa mesma lei de Deus irá retornar para nós através de tranquilidade, de paz, e também nós teremos uma felicidade relativa ao que nós espalhamos para o nosso próximo. Porque, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então nós compreendemos pela essa lei de Deus, lei de ação e reação, que está em nossas mãos, sermos felizes ou não. Porque a doutrina espírita nos ensina que o céu ou o inferno é um estado de consciência, né? Então, Jesus, no Evangelho, quando Jesus estava pregando, a certa altura, uma das pessoas estava presente, Jesus pregando o reino dos céus,
uma das pessoas presentes perguntaram: mas Senhor, quando afinal que virá esse reino dos céus que vós tanto prega? E Jesus respondeu: o reino dos céus não é algo que possa dizer, veja, está aqui ou está ali. Porque o reino dos céus está dentro de vós. E a doutrina espírita nos ensina realmente isso. Né? A doutrina espírita nos ensina que o céu ou o inferno é um estado de consciência. Porque se nós não estivermos bem conosco, se nós estivermos estressados, ou com depressão, ou com raiva, aonde nós estivermos, não importa a distância, não importa a cidade, o país, aonde nós formos, nós estaremos na mesma condição. Toda a nossa volta estará refletindo o que nós sentimos por dentro, porque nós projetamos para o exterior aquilo que nós somos por dentro. Então não é o lugar, não é as pessoas, somos nós. À medida que nós fomos modificando, procurando nos modificar, né, procurando alimentar pensamentos positivos, leituras edificantes, procurando praticar a oração, criarmos o hábito da leitura do Evangelho em casa, criarmos o hábito da oração ao deitarmos, ao levantarmos, e inserir isso na nossa vida, nós vamos ver que com o tempo, nosso íntimo também vai mudar. Nós iremos vagarosamente, nós vamos vagarosamente mudando os nossos pensamentos, né, as mágoas que temos dentro de nós, muitas vezes o estresse, isso vai diminuindo até que nós vamos conseguir chegar numa condição de estado de espírito de paz. Mas, é como Jesus Cristo falou: eu vos trago a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do Cristo é a paz na luta. Porque quando falamos de paz aqui na Terra, sempre as pessoas pensam assim, né, em ganhar talvez uma grande quantidade de dinheiro, não precisar mais trabalhar, ficar só sentado. Essa é a visão da paz do mundo. Mas, para a doutrina espírita, esta é a morte do espírito. Então, a doutrina espírita nos fala que a paz que o Cristo nos fala é algo interno, dentro de nós, que nós iremos adquirirmos com o nosso esforço, com a nossa perseverança no caminho do bem. Mas não é algo que se conquista muitas vezes de um dia para outro, leva tempo, tem que ter perseverança, mas um dia nós iremos alcançar se não desistirmos. E por fim, então, nós gostaríamos de trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, dentro mais ou menos disso que estamos falando, para caminharmos para o encerramento. Isso que nós vamos, diz assim, ele retirou um trecho do Evangelho para comentar o Espírito Emmanuel. Pois se vós, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem. Isso está em Lucas 11:13. E quem falou foi Jesus. E Emmanuel, comentando essa passagem, vai dizer assim: um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com os espinhos. Protege a plantação útil com adubo desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos das lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados por calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas.
Contudo, não te esqueça de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargo exilir do sofrimento. Então essa era a nossa singela e breve mensagem para essa noite. Eu agradeço a presença, a paciência de todos em nos ouvir. E agora vamos encaminhar para a prece de encerramento. Vamos todos novamente elevar o pensamento a Deus. Então gostaríamos assim de agradecer primeiramente a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes de nossa vida, por mais essa oportunidade que nos foi permitido reunirmos e comentarmos um pouco sobre os seus ensinos, sobre os ensinos da doutrina espírita. Lembremos que sempre que estivermos numa dificuldade, numa situação difícil de sofrimento, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa esperança e a nossa consolação. Pois o Cristo mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Também lembrando dos ensinamentos da doutrina espírita, agradecemos aos Espíritos de Verdade, ao Espírito de Verdade, a Allan Kardec, por ter nos trazido essa doutrina tão grandiosa, que nos traz esperança, consolação, que aclara nossa mente, nos explica o sentido da vida e nos traz esperança para vencer todos os obstáculos e sofrimentos da vida. Que as bênçãos, a paz de Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então agora nós vamos encaminhar para a segunda.